Vamos passar a palavra para ele, Flet, então, Croen, advogada, pedagoga, professora Tecnoponta, treinamento falando sobre trabalho e home office em tempos de pandemia. A palavra é sua. Ele está mudo ainda ali na sua... Está mudo. Seu telefone, seu microfone. Olá, Isso, agora vai. Então, eu vou entrar aqui, dando a sequência, com uma apresentação. Vou tentar passar agora, colocar, e a gente vai discorrendo em cima dela, tá? Sim. Conseguiu? A tela está... Sim. Entrou? Sim. Perfeito. Bom, como que a gente está agora indo para uma outra linha, no sentido desse universo do Covid, né? E vamos dizer assim, o que aconteceu nas relações, inclusive, de trabalho. Meu nome é Eli Feletti, Nazaré Croen, eu tenho uma atuação aí de um pouco mais de 30 anos na área de recursos humanos, tenho transitado desde o começo das primeiras funções até chegar um dia na direção de recursos humanos de uma empresa pública. E hoje eu faço consultoria, dou aula, inclusive na Tecnoponta também. Bom, a questão, gente, é o seguinte: quando se instaurou esse estado de pandemia, que já vem pelo Covid, pelo mundo, e que chegou no Brasil, quando a OMS falou, olha, é um estado de pandemia, abriu-se um novo cenário, como a Flávia estava dizendo, no sentido do novo, né? Impactou para todos nós. Em face disso, com os riscos da contaminação, a necessidade de isolamento, partiu-se para a quarentena, que era para que as pessoas ficassem realmente isoladas, para não se propagasse. Com isso, o governo veio trazendo medidas que fossem protetivas para, tanto do ponto de vista da higiene, da saúde, e que, inevitavelmente, não obstante as relações pessoais, ia acabar a relação de trabalho. Por quê? Porque as pessoas estavam no local de trabalho e, enfim, elas estavam em contato, então as pessoas teriam que se afastar. Muito bem, então surge o novo. Dentro dessa medida protetiva, uma das coisas que eles falam, que é o teletrabalho, que nós já vamos discorrer a respeito, foi-se estar falando em termos de antecipação de férias, ou seja, o governo veio com medidas protetivas para pessoas e para a proteção do salário em detrimento de o que fazer neste novo momento. E foi começando uma série de medidas para poder manter o salário, mas preservar as pessoas. Então, se antecipou férias, tanto individuais como coletivas, foi tendo aproveitamento, nós vimos aí, anteciparam vários feriados, não os religiosos, porque este fica à parte, tá? Só uma consideração, que o feriado religioso, quando ele tem que ser negociado com o empregado, porque se eu sou judia e eu respeito determinado feriado, meu empregador tem que conceder para mim esse daí. Então, é uma questão de acordo. Bom, enfim, foram tomadas uma série de medidas que o governo fez com essas medidas, e uma delas, que vai ser o nosso foco, é a questão do teletrabalho. Porque são muitos os assuntos, tá, gente, que nós teríamos que discorrer. Então, que cada assunto daria uma aula. Então, o que é o teletrabalho? O teletrabalho, ele já vem, como todo mundo sabe, o home office já vem sendo instituído no mundo, em outros países. No Brasil, ele vem, acho que em 2010 começou, quando foi em 2017, na CLT, com a nova CLT, com a transformação da CLT, ela já se previu o teletrabalho, que tem algumas conformações que, neste momento, a medida protetiva adequou a esta realidade. Qual seja, por exemplo, a forma de realização do trabalho, do teletrabalho, ela é um trabalho que tem que ser realizado fora do local, que pode ser na sua casa, mas ela pode ser em qualquer lugar que você optar, desde que você o faça. Então, é uma atividade que você exerce eminentemente fora da empresa. Isto seria um contrato que é feito entre as partes. Este contrato pode ser um contrato, por exemplo, que você faria com tudo documentado, tudo acertado, e aí você teria que uma série de outros itens que não te fariam parte para esta relação. Porém, nós vamos ver, no caso com a MP 927, que tentou adequar
a nossa realidade ao teletrabalho, aquele contrato que nós tínhamos que fechar, por exemplo, que teria que ser uma coisa certinha, um contrato escrito, a coisa ficou rápida, era 48 horas. É o que a Flávia falou, imediatidade. As ações tinham que ser rápidas, assim também como no direito. Medidas para proteger a pessoa, proteger o empregador, proteger o empregado, como fazer. Então, foram adequações. Então, tudo aquilo que a gente vai ver, ela é um momento, ela é um momento de transitoriedade. Haverá o start em que, quando falar acabou a pandemia, volta-se para o status quo, para o status anterior, que nós vamos ver, por exemplo, se haveria necessidade de um contrato formal, com um tempo escrito, e partimos para as 48 horas, quando de informação, por exemplo, eu quero que você mude, olha, não vai dar mais para você ficar na empresa, você assina um contrato, vai para sua casa, eu só te formalizo por escrito, por e-mail, e aí você já está oficialmente em home office. Quando tudo isso acabar, nós voltamos para a situação anterior, ok? Então, que é, por exemplo, o funcionário do home office para o presencial, por exemplo, eu tenho só que informar com 15 dias essa transição. Muito bem. Também previsto pela MP, essas despesas. Eu estava lá no meu trabalho... Entrou um som. Já começou a dar para segurar. Não estou conseguindo. Luiz? Estamos quebrando a cadeira. É a única coisa que melhora, porque eu estou super melhor. Mas aí melhora porque você dorme, né? Não estou conseguindo. Está entrando algum som? Só um minutinho ali, que a gente está cuidando disso. Luiz, por favor, Thaís Cabral está com o áudio aberto. Tudo bem? Um minutinho só que eu estou tirando aqui, um minutinho. Já foi, já pode falar, desculpa. Beleza. Então, voltando. As despesas que nós temos com esse trabalho home office, como é que previu a medida protetiva? Ela previu o seguinte, está lá escrito que isso também é um acordo entre as partes. O teletrabalho ele é um acordo entre as partes. Quem que vai pagar? Depende. Por exemplo, se fosse em condições normais, nós vamos negociar. Neste momento, normalmente o que está acontecendo é que o empregador tirou o funcionário da sua empresa e está trazendo ele está levando ele para a sua casa. Então, o empregador fornece o notebook, há empresas, inclusive, levando a cadeira para a pessoa, que nós vamos ver logo mais. Por quê? Porque tem a questão da ergonomia, enfim. Então, isso por exemplo, você não tinha internet, ou a sua internet era uma banda menor daquela que você precisa. Então, tudo isso é uma relação de conversação, onde há ajustes. E aí, o que tem que ficar muito claro, é permitido pela medida protetiva, porém, qualquer coisa que empregador ceda é em regime de comodato, isso depois vai voltar para o empregador e nada se fará como verbas salariais, nada é acrescido ao salário. Tá? Então, isso tem que ficar bem salientado. Então, o empregador do teletrabalho, eles também não estavam sujeitos nem a hora extra, nem marcação de pontos, nem trabalho noturnos, né? E o comparecimento na empresa são apenas para situações específicas, não descaracteriza se você for na sua empresa, para uma reunião, para alguns encontros, enfim, para tratar os assuntos, isso não descaracterizaria. Muito bem, mas salientando que quando nós viemos do nosso trabalho da empresa para essa situação de home office, aquela condição que nós tínhamos como trabalhador na empresa, ela vem conosco. Então, começa a se falar em hora extra, começa a se falar no tipo de controle, por exemplo, trabalho, eu posso mensurar o teu trabalho, eu posso controlar o teu trabalho, posso. Quando era o teletrabalho pela lei sua específica, não. Então, como dissemos, é uma situação transitória. Então, desta forma, permite o controle da jornada. Então, eu posso mensurar? Posso. Tanto que hoje no mercado começa a se ver vários dos mecanismos de controles de horários, de produtividade, que de acordo com a empresa, você vai usar o software adequado, qual é a plataforma que eu vou usar, vai depender muito daquilo que eu quero obter com o meu software, daquilo que eu preciso. O que eu preciso? Controlar a hora do meu funcionário? Eu preciso controlar o projeto do meu funcionário? Eu estou mais preocupada com controlar a hora que ele para, que ele volta? Como é que é isso? Então, tudo que tiver de aplicativo no mercado,
tudo que tiver, eu preciso verificar o que vai se adequar à minha empresa, até porque eu preciso mensurar o meu custo, meu investimento de alguns softwares que são caros para aquilo que eu preciso, se vai valer a pena, vai atingir os objetivos que eu quero dentro da companhia. O controle de produtividade, ele é importante, principalmente tem muita gente hoje dos bancos que estão em home office e que eles têm que fazer entregas, eles estão lá sendo monitorados por entrega e não tem, olha, não é das 8 horas, às vezes é no final de 15 dias, é no final do mês, mas tem que ter essa política de monitoramento para que, porque as pessoas, todas as pessoas que estão sendo monitoradas, até a Flávia fez uma colocação, o respeito ao outro, né? Então, no direito, da mesma forma, se você não tiver a empresa não tiver algumas medidas de respeito, de que não está violando o espaço do funcionário, o que vai acontecer? Depois, lá na frente, nós vamos ter algum problema jurídico. Então, tudo tem que estar muito claro, muito explicitado, e dizer o que eu vou usar. É importante, por exemplo, empresas que vão usar uma webcam, às vezes precisa saber até que ponto eu estou invadindo a área do meu funcionário, vamos dizer, a sua intimidade, em que ponto eu vou entrar com ele. Então, fazer isso monitorado no horário de trabalho dele, precisa ter muito cuidado. Então, a escolha dos softwares, por que eu estou escolhendo, qual é, vamos dizer assim, o que eu vou aproveitar com esse meu investimento, para que não haja nem desgaste com relação à relação com o funcionário e nem um gasto financeiro, efetivamente. Então, por isso que, além de oneroso, você aumenta o risco de incidentes pessoais se você não escolher bem a ferramenta que você precisa usar para o objetivo que você quer atingir. Tá? Então, por exemplo, porque muitas empresas elas vêm sendo o quê? Passando por esse desafio, porque tudo é novo, né? Embora se fale de home office, embora se fale que é uma coisa que veio para ficar, algo que já vinha sendo feito, para nós ficou sendo tomado de uma vez só, não foi uma fase de transição, olha, um dia eu vou ser home office. Não, viramos home office. Claro que muitas empresas estão percebendo que, através disso, está sendo interessante, ou por questões de custos de local, ou porque está sendo bom para o funcionário e, de repente, tem muita gente produzindo até mais, não obstante ele ter que ficar horas, para alguns tem o controle de hora, mas, às vezes, o funcionário está tão envolvido, está tão comprometido, que ele vai ficando. Já ouvi vários casos que a pessoa fala, olha, eu estou ficando 12 horas, porque ela não tem o gasto do trânsito, ela não teve o gasto de se trocar, sair, se arrumar. Então, tudo isso tem um lado bom e vai ter o outro lado que também, às vezes, não é tão bom. Então, quais as medidas que nós vamos adotar, quais os aplicativos que nós vamos usar, que ferramentas nós vamos usar, é para isso que tem que ter um equilíbrio, até o ponto em que eu estou usando para bem da empresa, mas também não vou violar o meu funcionário. Sempre pensando, que é um ponto bem, bem importante, quanto à segurança da informação. Porque o funcionário, ele agora está trabalhando lá no local de trabalho dele, está no seu notebook, o notebook fornecido pelo seu empregador, está lidando com todas as ferramentas, ele levou para a realidade dele. Então, todos os dados da empresa estão nas mãos daquele funcionário. Por isso que essas ferramentas de proteção dos dados da empresa precisa estar muito também implantar e as empresas estão muito preocupadas com esse aspecto. Né? E quando você implantar, sempre com clareza nas informações. Tudo que se fizer com pessoas, com clareza, da publicidade, enfim, para que as pessoas não se sintam violadas. Tá? Então, é por isso que, de um lado, eu preciso manter um padrão mínimo de segurança de coisas que são importantes para a empresa, mas, de outro, eu preciso ter clareza para que as pessoas entendam as ferramentas que estão usando para proteção mesmo dos dados e para que eles também não fiquem expostos no sentido de amanhã talvez ser uma das pessoas indicadas como uma informação que foi vazada por aquela pessoa. Então, eu tenho forma de controlar. Tá? Então, no mercado, eu tenho várias soluções, nós temos que estabelecer quais os protocolos, os padrões que nós devemos seguir, né? Uma forma de você manter todo o aspecto de sigilo da companhia altamente protegido. Então, tudo vai ser o software que eu escolho,
A ferramenta, qual é o objetivo que eu vou ter, quais a política que eu vou implantar, os protocolos que eu vou cumprir e esta informação, esta clareza para o meu empregado. Tá? Então, isso vai redundar no quê? Eu invisto, eu treino, eu chamo as pessoas, eu sensibilizo o funcionário, mesmo que na casa dele, hoje o Recursos Humanos vai ter uma tarefa plus, né? Na verdade, a gente vê que o RH, os gestores, nós vamos observando agora no decorrer de todos esses assuntos, nessa nova situação que estamos vivendo, que a liderança, enfim, e os recursos humanos trabalhando junto, nós temos que chegar na casa do funcionário, ele está lá, na sua casa, como todos nós estamos em algum lugar, mas nós estamos aqui juntos, unidos por um mesmo objetivo, engajados. Então, isso tem que estar sempre latente. Tá? Então, achar o ponto de equilíbrio de algo que eu decido, mas que não viole o meu colaborador é extremamente importante, porque eu quero fazer as coisas para a companhia, mas também não quero me sentir violentada. Violentada no sentido moral. Então, assim, o que acontece? Eu preciso que o meu empregador faça o que ele tem que fazer no sentido do controle, mas ele tem um time, ele tem um momento em que ele para. Por exemplo, então a gente vai avaliar aqui. Eu vou usar uma ferramenta para medir que o gestor de um funcionário que trabalha, por exemplo, numa plataforma, que tem um atendimento lá no horário X, e que, de repente, se observou que no meio da noite, ou que em algum momento que ele está demandando mais tempo no controle, demorando mais tempo para respostas, aí esse gestor tem realmente que aferir o que está acontecendo, qual é o problema, qual é o entrave, para estar até tentando buscar soluções. Ok, então se ele controlar isso é um problema? Não, porque ele precisa saber exatamente porque há necessidade de dar celeridade aos atendimentos. De outra forma, uma ferramenta, né, que há, por exemplo, de controle do movimento do mouse, né, para um advogado que está fazendo pesquisa e está parado, eu vou ficar lá dizendo que ele demorou X tempo para fazer o trabalho, não justifica, porque pesquisa demanda tempo, às vezes você tem que estar analisando. Então, ferramenta adequada para aquilo que eu quero atingir, para que eu não viole o dia a dia das pessoas, elas não se sintam agredidas até, né, no dia a dia. Então, aquelas informações que também eu colher com essas ferramentas que eu estou implantando, eu preciso ter dentro da empresa quem é a pessoa que, ao colhê-las, vai trabalhar com esses dados. Então, esses dados são importantes e quem vai colher, de que forma vai trabalhar esses dados. Isso é extremamente importante para que essas informações também não fiquem, vamos dizer assim, na mão de quem não deva. Tá? É muito importante treinar, informar, conscientizar as pessoas, isso é fundamental, como a Flávia abordou em todos os sistemas dela, e é fato que é onde você atua com pessoas, transparência, treinamento, transparência, conscientização, sensibiliza pessoas. Então, qualquer aplicação, as pessoas estão confortáveis, porque elas estão sabendo por onde estão andando. Então, você cria normas de procedimentos, políticas para que isso aconteça, está transparente, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo, pronto, ela faz parte, você engaja a pessoa dessa forma. A adaptação ao home office, a gente tem visto que ela se popularizou, ela já vem ao longo do tempo, né? Para muitos é uma prática bem interessante e para muitos até ficou confortável. Mas nós temos que entender que isso às vezes não será para todos. Eu já ouvi reclamos de pessoas, aliás, até mulheres, que se veem em casa, por exemplo, envolvida com sua rotina, e, obviamente, o home office pegou todo mundo meio de uma hora para outra, como foi meio que impingido, de calças curtas, porque a pessoa teve que, de repente, fazer o seu trabalho na sua casa. Aí o filho não pode ir para a escola, o marido também está, e aí não tem empregado, e tem aquela rotina toda, e que a pessoa, muitas vezes, se saísse para o seu trabalho, ela teria uma maior concentração. Você vai dizer, bom, ela podia escolher o espaço, às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa não consegue. Então, para muitos é difícil essa adaptação. Tem uma galera mais jovem que está super engajada nisso, já está conectada nessa linha, às vezes até monta a sua vida pessoal nesse sentido.
Mas para quem estava no dia a dia, muitas vezes é complicado adaptar isso. Então, assim, hoje, quando você faz uma seleção, por exemplo, de pessoas, você deve, inclusive, já avaliar se essa pessoa está apta, se ela terá condições, se ela tem um perfil. Por que também esse perfil? Porque aquela pessoa que vai trabalhar em home office precisa ser uma pessoa comprometida, uma pessoa super envolvida, uma pessoa, como foi dito, você não fica de pijama e senta aqui. O legal é que se você ficar aqui fazendo a sua atividade como se você estivesse no trabalho. Você levanta, se troca, senta e se compromete. Você faz o seu break na hora da sua refeição e depois você volta no seu time e você continua. Você tem prazo de entrega, você tem, vamos dizer assim, a sua disciplina naquilo que você vai fazer. Você está lá respondendo a todas as rotinas, aos protocolos e ao que foi estabelecido. Então, hoje, a gestão ela deixou de ser uma gestão de forma genérica por uma gestão impingida, né? Uma gestão por controle. Virou uma gestão por confiança. Tanto que o trabalho, na sua essência, é isso, é um trabalho realizado por tarefa, sem controle de hora, e você desenvolve. Se você vai gastar 24 horas e depois vai ficar 2 dias relax, que você vai poder usufruir, importa o teu resultado. Hoje foi uma adequação, mas a tendência é essa, porque as pessoas engajadas, elas fluam, e aí o controle passa a ser tão somente pelos projetos e pelas entregas, né? Então, transparência, conscientização, equilíbrio entre vamos dizer, o empregado, o empregador, achar o meio termo, tudo é muito novo, né? Nós estamos diante deste novo. O que fazer? Adequações. A Flávia fez linkando, ela falou, erro, acerta, arruma, faz, arruma, pega outra ferramenta, e é isso mesmo, é exatamente isso. Então, aqui, ó, é um momento novo dentro da pandemia, onde nós temos a oportunidade para refletir, para nos readaptarmos e para uma superação de empregado e empregador, né? De fazer o novo para todos nós e buscar o melhor para as duas partes. Ok, gente? É isso que eu tinha para dizer e estou aberta aí para perguntas. Ok? Ok, Elifete, obrigado. Obrigada aí. Vamos começar as perguntas aqui.